Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, nosso último capítulo dessa série especial de Páscoa. Foram 7 dias, todos os dias ministrando uma palavra diferente, entendendo como começou a Páscoa, o valor do sangue do nosso Senhor Jesus, o porquê que Jesus foi conhecido também, ficou e é reconhecido até hoje ainda como o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Nós passeamos passo a passo, desde quarta-feira também, por cada um dos passos que o Senhor Jesus ele trilhou até o ponto da sua crucificação. Ontem falamos acerca do silêncio de Deus, do sábado, aquele silêncio ensurdecedor, e hoje nós falaremos do grande dia da ressurreição. Tudo, absolutamente tudo nas Escrituras direciona, converge para este dia, esse dia tão poderoso, maravilhoso, em que o Senhor assim fez com que a vida triunfasse sobre a morte. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 28, o último capítulo de Mateus, versículo 2 ao 6, e assim está escrito: Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque eu sei que buscais o Senhor Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, disse o anjo, como ele mesmo tinha dito. Vinde e veja aonde ele estava, onde ele jazia nessa versão aqui. Tudo aquilo que nós vimos, todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia culminou neste dia. O domingo de Páscoa é celebrado, é marcado pela ressurreição do nosso Senhor Jesus. E com ele vencendo a morte, ele vence também as enfermidades, ele vence também as maldições, ele leva todo o mal que outrora poderia afligir ou afetar o nosso mundo, a nossa vida. Ele se faz o caminho vivo para que nós acessemos a eternidade junto do nosso Pai. Nós poderíamos ficar horas e horas aqui falando acerca do milagre, do plano da salvação do Senhor. Nós partilhamos várias das partes até chegar nesse dia aqui, mas a minha missão aqui nesse dia é lembrar a você que Cristo vive, que Jesus Cristo ele não está mais pendurado naquela cruz, Jesus Cristo não está mais no túmulo, Jesus Cristo não está congelado em imagens, não. Jesus Cristo vive e reina com o nosso Senhor. Ele nos deixa uma grande missão, e a última instrução que o Senhor Jesus traz, ele está aqui no finalzinho do Evangelho de Mateus, eu quero compartilhar com você, porque se existiu uma vida sendo entregue naquela cruz, se houve toda aquela dor e sofrimento que nós falamos, e bem você conhece, existe também uma missão deixada sobre as nossas vidas. Afinal, nós como filhos de Deus, a filiação que recebemos através do Senhor Jesus, não temos somente as promessas ou os direitos adquiridos pela obra da cruz, mas nós temos os nossos deveres, temos uma missão, e essa missão é designada aqui como a grande comissão, o grande envio do Senhor Jesus, e assim está escrito. Jesus aproximou-se dos discípulos naquele momento, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele transfere essa autoridade para os discípulos. Veja só que maravilhoso. Ide, ele indica: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O século é o presente tempo, é o presente momento que nós vemos hoje aqui, como o cronos do nosso mundo aqui mesmo, né? Dia após dia. O século não é visto como uma medida de tempo pré-determinada, como muitos preteristas aí falam. Mas eu quero lembrar você aqui que nós temos uma missão. O Senhor Jesus ele nos ensina que nós precisamos ir. E esse id que está aqui colocado, conjugado dessa forma nas Almeidas, na verdade ele é indo. Ele está fazendo com que nós entendamos aqui que indo, seguindo os caminhos do Senhor, seguindo os passos do Senhor, fazendo tudo aquilo que ele tem nos ensinado através das Escrituras. Claro que isso aqui era uma colocação para os discípulos naquele momento, que futuramente seriam os apóstolos, mas muito bem nós podemos encaixar, porque os Escritos revelam a vontade do Senhor para as nossas vidas e aquilo também que ele deseja que façamos que seja feito através de nós. Então o convite, através de toda essa obra maravilhosa, onde nós temos sim libertação, onde sim nós temos a cura, onde principalmente nós temos a salvação, a eternidade junto com o nosso Pai, a missão que eu quero delegar a você aqui, a mesma missão que o Senhor Jesus ele delegou sobre a minha e sobre as vidas daquele que crê. Nós precisamos ir e levar essa mensagem adiante, porque Cristo vive e reina e será assim para toda a eternidade. E lembre-se, você não está sozinho. Por vezes nós pensamos que podemos ser fracos ou não conseguimos fazer aquilo que Deus tem como chamado sobre as nossas vidas. Lembre-se, ele disse aqui, que ele estará convosco todos os dias até a consumação do século, desse tempo secular que nós vivemos aqui como Cronos. Você não está sozinho, não tenha medo, avance, seja participante da implantação do reino de Deus que foi inaugurado neste dia há quase 2000 anos atrás. Vamos orar? Pai, no poderoso e santo nome do teu Filho amado Jesus, Pai, hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Nós celebramos a vitória dele sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre as maldições. Celebramos o plano de salvação, Senhor, instalado e inaugurado através da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós falamos aqui, Paizinho, sobre o chamado que tem sobre as nossas vidas, Pai.
falamos sobre todos os direitos que nós recebemos na cruz, mas falamos também dos deveres. Que nós sejamos encorajados nesse dia pelo seu Santo Espírito, convencidos que através de nós, através da igreja, através dos santos reunidos, Pai, que nós nos fazemos ferramentas do Senhor para que a proclamação, Senhor, a implantação do teu reino continue e permaneça, Senhor, assim até que o Senhor venha. Se existe alguém aqui se sentindo fraco, oprimido, sozinho na caminhada, Pai, que o Senhor também dê um sinal na vida deles, Pai. Mostra que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com eles até a consumação dos séculos. Até o último dia aqui dessa terra, sim, o Senhor estará, Senhor, nos amparando, nos direcionando, nos dando poder, nos dando autoridade, nos dando discernimento, Pai amado. Então que nós sejamos estes, Pai, que sejam escolhidos, né, Pai, que sejam surpreendidos pelo Senhor, Pai, quando o Senhor voltar, pelo seu trabalho, Senhor, pelo nosso trabalho, Senhor, servindo ao reino do Senhor. Acho que essa é a expressão que mais se encaixa nesse momento. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos sobre todas as coisas nesse dia agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela obra salvífica da cruz. Muito obrigado pela propiciação do pecado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter imolado o seu único filho, Pai, colocado como sacrifício, Senhor, naquele madeiro, para que nós pudéssemos receber essa grande e preciosa comissão. Em nome do Senhor Jesus, nós dizemos nesse dia: eis-nos aqui. Usa-nos, envia-nos assim como o Senhor bem entender, para a tua glória e o teu louvor. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a ressurreição de Cristo esteja viva no seu coração e que que você permaneça fazendo a obra que o Senhor te chamou. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.